pode redefinir uma história de vida. Será que pode? E quando alguém passa a vida errando, anos e anos trilhados no caminho do crime, será que é possível se redimir? Quem nunca errou? Olha, quem já apontou para os erros de alguém sem saber como é estar na pele da outra pessoa? Quem nunca fez isso? Segundas chances são possíveis para todos? A essa altura você deve estar pensando, mas Luciano, por que tanta pergunta? Eu estou aqui em casa no feriadão, por que você está me perguntando isso? É que na reportagem que a gente vai exibir daqui a pouquinho, você vai conhecer uma família que ajuda a responder boa parte desses questionamentos. Questionamentos que tantas vezes vêm à tona. Antes, eu falo com o Rudinei Vieira, que preparou esse material super especial. Rudinei, como é que foi para você contar essa história, né? Você que é repórter, mas também é pai de família. Pois é, né, Luciano? Eu sempre falo que o jornalismo ele nos possibilita conhecer inúmeras histórias de pessoas distintas que viveram situações, às vezes que para nós está muito longe da realidade. Mas você imagina a realidade de uma pessoa desde cedo, quando ela se entende por gente, quando ela se entende por pessoa, que ela começa a ter noção do meio onde ela vive, onde ela entende que o crime é legal, que o crime compensa, porque essa é a única visão que ela tem, é o único ensinamento e o contato que ela tem. A partir disso, se torna normal, se torna natural você se envolver no mundo do crime. E como fazer para essa pessoa mudar de vida, mudar de opinião? Às vezes precisa um choque, um chacoalhão, precisa tomar na cabeça, às vezes precisa cair para levantar, né? Foi exatamente o que aconteceu com esse casal, que nós vamos mostrar agora nessa reportagem. E eu sempre falo também que no Balanço Geral nós estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para contar histórias, fatos, trazer aqui as reportagens. E aí quem está em casa é que faz as suas próprias conclusões. Esse casal teve a coragem de receber a gente dentro de casa, desde criança, ligados no mundo do crime, mas que resolveram mudar pelo amor que tem pelas filhas. São 3 meninas. E esse amor fez florescer, então, essa renovação no coração desse casal. Acompanhe agora a reportagem, que aí quem está em casa vai conseguir entender melhor. Tudo bem? Na entrada da residência, o varal cheio de roupas infantis mostra que a manhã por aqui foi puxada. Tudo seco aí não? Tá quase tudo seco. Quase tudo seco. Roupa para quantas crianças? 3. 3 crianças. E qual que é a idade? Uma de 8, uma de 5 e uma de 2 anos. E fazem um fervo aí? Faz um fervo. A jovem que nos recebe, a casa simples no bairro Sítio Cercado, chama-se Andréia. Andréia é auxiliar de cozinha e divide as tarefas de casa com o marido. O tempo livre é dedicado integralmente às filhas do casal que exigem bastante atenção, seja no colo da mãe ou com ajuda nos estudos. Uma família normal como qualquer outra, mas o equipamento no tornozelo da Andréia não a deixa esquecer de um passado que vem sendo superado. Quais foram os crimes que você acabou se envolvendo? Só o tráfico mesmo. Como que era essa vida? Era muito intensa, né? Uma adrenalina que pra mim já não tinha mais. Eu não queria mais aquela vida pra mim, sabe? Andréia foi presa com cocaína e crack dentro de um shopping de Curitiba. Condenada, cumpriu 2 anos e 2 meses em regime fechado. Após isso, passava o dia na rua, mas tinha que voltar para a cadeia para dormir. Em uma das vezes, ela não retornou e foi considerada foragida. Eu fiquei 6 anos foragida e é onde que eu fui atrás do Dr. Igor, né? Sem cobrar nada, este advogado ajudou a jovem a regularizar a situação dela junto com a justiça. O que mais me deixou chocado foi que ela veio com 2 crianças no colo. A primeira pergunta que eu fiz a ela foi: por que você não registrou essa criança? Ela me respondeu que, como ela estava com mandado de prisão, ela tinha medo de ser presa e, se ela fosse presa, ela não conseguiria amamentar o filho. Até me assustou, eu falei: você não quer revogar a tua prisão? Não, eu quero fazer o documento dos meus filhos, RG e CPF para eles. Ela não tinha residência fixa, ela morava na cachimba, se eu não me engano, num lixão. Também a história tocou o magistrado do caso, que entendeu que era o caso de revogar a prisão dela, o mandado de prisão que havia, e concedeu uma monitoração eletrônica a ela. Quando você deixou o mundo do crime, foi pensando nelas? Sim, muito.
primeira coisa foi isso. Meu desejo é dar tudo que eu perdi na minha infância, que eu perdi muito a minha infância, eu perdi. Então eu não tive infância, na verdade, né? Andréia aproveitou a segunda chance e teve apoio do marido para deixar definitivamente a vida no crime. Odair morou com a avó até os 8 anos. Queria poder ter dado um sorriso para meu pai quando criança. Queria poder ter dado um sorriso para minha mãe. E não foi possível. A questão de a minha mãe ter falecido cedo, meu pai estava sempre preso, envolvido também com o tráfico. Até que ela deixou os netos em uma instituição de acolhimento infantil. Foi lá que Odair conheceu o Rodrigo. Eu era um dos responsáveis por fazer a abordagem para trazer os meninos para a instituição. E o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário pediram o acolhimento de 4 meninos. O Odair mais novo e os 3 irmãos mais velhos. Vieram os 4 juntos. Em 2013, com 16 anos e sem 2 irmãos já mortos, Odair optou por morar com o irmão mais velho. Você se influencia naquela figura mais próxima de você, aquela figura, talvez a figura paterna, que eu não tive. Era o meu irmão mais velho. E ele naquele posto já de chefe do tráfico, né, me dava toda a segurança, me dava todo o suporte, questão de alimento, estrutura, dava a casa dele para morar, mas não me oferecia aquilo como uma oportunidade. Foi depois da morte dele que eu fui conhecendo mais ainda e entrando mais ainda, né, nessa vida. Os 6 anos comandando um ponto de venda de drogas renderam dinheiro e inimigos. Sexta-feira, 17 de novembro, às 10 horas da noite, saí. Estava tranquilo assim na rua, conversando com um conhecido que me parou, conversar e perguntar alguma coisa. E eu perguntei, né, se o menino que vendia as coisas ali para mim, né, trabalhava para mim, estava por ali, que eu precisava conversar com ele. Ele disse que o menino estava ali, uns 10 minutos ele já voltava. E nisso quem me apareceu lá foi a morte. Um carro prata apareceu, com os vidros tudo preto, parou, abaixou o vidro, não perguntou nada, só efetuou os disparos contra mim, foi embora. Ele efetuou 4 disparos, acertou 3 em mim. O doutor não acreditava que eu estava vivo e eu consciente. E eu vendo tudo aquilo acontecendo e a minha esposa não tinha conseguido me encontrar ainda. As crianças em casa, eu pensando nas crianças. Naquele momento que a minha vida estava em risco, aí eu virei a chave. Falei, opa, preciso fazer alguma coisa, porque senão a mesma infância que eu tive, a mesma vida que eu vivi, talvez eu possa dar para minhas filhas agora. E foi justamente quando decidiu mudar de vida que o destino resolveu dar uma pequena interferida. O Odair, por acaso, depois de deixar a gerência na boca de fumo, em troca de uma renda incerta, catando papelão na rua, reencontrou, por acaso, no centro de Curitiba, Rodrigo, seu antigo educador na Fundação de Acolhimento Infantil, onde ficou por 7 anos. Esse reencontro demorou quase 5 anos para acontecer. A última notícia que eu tinha dele e dos irmãos é que os irmãos já tinham falecido por conta do tráfico, e passeando com a minha esposa pela Rua 15 no centro, a gente encontrou, daí paramos para conversar, ficamos quase 1 hora conversando, e aí eu perguntei que tipo de ajuda que ele precisaria. Ele falou, a única coisa que eu quero é estudar, e ele estava com um livro na mão. Isso me marcou muito. O que eu posso fazer no momento, né, que ninguém vai me criticar, que ninguém vai me julgar, não vai ter um não, vai ter uma porta na cara, é pegar um carrinho e por conta própria fazer o meu. Tá cansado, molhado, fedendo lixo. E eu ficava pensando assim, larguei tudo aquilo, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? E aí eu te pergunto então agora, quando você olha para trás, assim, valeu a pena? Com certeza. Levar na escola, buscar na escola, levar na pracinha para brincar, sabe? Às vezes, só de dar um docinho, uma bala, um pirulito, a felicidade que elas ficam é assim, muito recompensador. As vidas dessas pessoas estão ligadas pelo desejo de mudança, mas o caminho não é fácil. Enquanto Odair ainda trabalha como catador de recicláveis, Andréia tem um desejo inusitado:
continuar com a tornozeleira eletrônica. A detenta, que está prestes a terminar de cumprir a pena, faz parte de um programa de ressocialização do Departamento Penitenciário. Ela trabalha como auxiliar de cozinha no presídio. Na verdade, eu gosto do meu serviço e é onde que a gente trabalha com doação, né? A gente faz doação para outras pessoas, a gente trabalha para fazer doação. Eu fiz muita coisa errada, então eu quero retribuir de uma forma. E eu gosto muito de lá. E lá é só por ter que estar de tornozeleira. Então hoje, se você perder a tornozeleira, você perde esse trabalho? Perco o serviço também. E eu vejo que você fica emocionada, você fica triste de saber disso. Fico muito triste. Gosto muito dela. E eu falei, não é possível. Ela só quer um registro em carteira. Como assim? Ela prefere ficar presa para ter um registro em carteira do que seguir a vida, do que ter o direito à liberdade. Andréia teme não ser aceita no mercado de trabalho por conta do seu histórico penal. E não só eu, várias meninas lá, que a gente trabalha em várias meninas lá, e é a mesma história, Eu vou sair daqui e vou fazer o quê? Porque sem a ajuda das pessoas a gente não vai poder conseguir mudar, entendeu? E é onde que as pessoas vão voltar para o mundo do crime, porque ela não vai ter um alicerce bom para poder sair de lá e arrumar um serviço, né? E eu não quero ver minhas filhas passando pela mesma situação que eu passei. Quando você vê que elas têm um lugar confortável para dormir, que elas têm escola, que elas estão vendo uma vida diferente da sua, o que você sente? Ai, minha felicidade, né? Muita, porque eu guardava minha roupa, era numa caixa. Hoje minha filha tem um guarda-roupa para guardar as coisinhas delas. É muito bom. Bom, lembra de todas as perguntas que eu lhe fiz antes desta reportagem ir ao ar? A pessoa, ela erra, será que ela tem uma segunda chance? Ela consegue se redimir? A prova está aí. Este casal escolheu este caminho. Depois de trilhar por um bom tempo um caminho errado, escolheu o caminho do bem, o caminho do emprego com carteira assinada. E olha a situação pela qual vive essa mulher hoje. Essa mulher está com tornozeleira eletrônica e por isso ela está empregada com carteira assinada. Se ela sair da prisão, se ela tirar esta tornozeleira eletrônica, ela perde o seu emprego. E a gente volta a falar com o Rudinei Vieira, porque o Rudinei tem informação e é informação boa para esse casal, né, Rudy? Pois é. Ô, Luciano, imagina só, ela usa o equipamento de segurança, de monitoramento, a tornozeleira eletrônica, e isso traz não somente o monitoramento, mas, por exemplo, diversas sanções. Ela não pode sair de casa à noite, ela não pode deixar a capital paranaense, por exemplo. Então tem uma série ali de situações que ela não pode fazer por conta, então, desse monitoramento. Ela prefere continuar tendo esse direito de ir e vir a qualquer momento do dia, esse cerceamento, ela prefere continuar com isso, mas manter o emprego, mas não tem jeito. O programa diz o seguinte, que assim que ela termina de cumprir essa pena, ela sai do programa de ressocialização e aí, a partir daí, ela está por conta própria. Então, o medo dela é ficar sem emprego, porque ela tem as meninas para sustentar. Pois bem, ela tem apenas mais 2 meses de monitoramento. Após isso, ela também tira a tornozeleira eletrônica e sai do trabalho. Vai ter que, por conta própria, buscar uma outra ocupação e ela teme ser julgada por isso. Acredito que a partir de agora a gente deixou bem claro que também ela está buscando essa ressocialização, essa segunda chance, se agarrou com unhas e dentes a isso e vai correr atrás de continuar tendo essa vida honesta, essa vida simples, mas do lado das filhas, sem nenhuma pendência com a justiça. Por outro lado, o marido, Odair, ele recebeu recentemente uma proposta de emprego. Ele foi, inclusive, fazer uma entrevista de emprego numa empresa de logística e está tudo certo. Vai trabalhar com carteira assinada, vai ter então esse emprego de carteira assinada, com horário certinho para entrar, para sair, vai ter um salário fixo, que esse é o medo deles, né? Um salário fixo no final do mês e claro também que essa empresa sabe de todo o histórico dele, entende porque que ele está buscando essa oportunidade e resolveu então dar essa chance para ele. A partir de agora, daqui 2 meses, quando a Andréia deixar o programa do DEPEN, ela também vai ter que continuar correndo atrás para continuar trabalhando e dando uma vida digna, honesta, boa, bacana, confortável para as 3 filhas do casal. Que legal, Rudinei, que legal, que notícia boa. Conseguimos, né, um emprego, alguém se solidarizou e ofereceu esta oportunidade de trabalho para este rapaz, né, trabalho com carteira assinada e agora falta um emprego para essa mulher, né? E aqui a gente faz o apelo
para você, empresário, empreendedor que esteja assistindo o Balanço Geral nesta segunda-feira, feriado, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Se você tiver uma oportunidade de trabalho, de emprego para esta mulher, para a Andréia, que quer criar os seus filhos pelo caminho do bem, quer ter um emprego com carteira assinada, sem que para isso ela precise utilizar uma tornozeleira eletrônica, entre em contato com a produção do Balanço Geral. Entre em contato. Eu tenho fé que a gente vai conseguir, viu, Andréia? Vamos conseguir, com a ajuda dos nossos parceiros, das pessoas de bem que estão assistindo o Balanço Geral, um trabalho, um emprego para você. Doutora Márcia, essa é uma dificuldade que é vivida por todo ex-detento. Quem sai do sistema enfrenta barreiras no mercado de trabalho. Conversávamos aqui, enquanto Rudinei trazia essas informações, sobre programas de governo. Eu não me lembro de um programa aqui no estado do Paraná ou na prefeitura de Curitiba que ofereça um emprego para quem sai do sistema prisional. Isso seria um serviço, um bem para essas pessoas e para a sociedade, porque na saída do sistema, essa pessoa já estaria empregada e evitaria que essa pessoa caísse na tentação de voltar para o mundo do crime, até porque ela sai de lá sem dinheiro, né? Às vezes sem a família, precisa pagar as contas, retomar a sua vida e não consegue um emprego. Aí a tentação fala muitas vezes mais alto. O Estado tem que tomar essa responsabilidade de, claro, monitorar, encaminhar essas pessoas através do DPEM e das de emprego, para que elas possam realmente ter uma segunda chance, e isso evita que essas pessoas acabem sendo faccionadas. Porque se o Estado não ocupa o espaço dele, uma facção acaba ocupando, né? Sem dúvida, doutora. A falta de sinalização